Olá, bom dia, graças e paz, meus irmãos. Mais um dia, Café Mais Palavra. Gostaria de agradecer ao Senhor em oração para que possamos continuar, juntos aqui lendo, meditando na palavra do Senhor. Pai, eu quero te agradecer novamente e apresentar minha vida, Senhor, a vida de todos que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, que possamos continuar, Senhor, conhecendo o Senhor e fazendo conhecido, Senhor. Muito obrigado mesmo por este momento e continue ministrando os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria de ler Marcos capítulo 2. Eu vou estar lendo aqui e compartilhando com os irmãos. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Glória a Deus. Nós vemos aqui essa passagem, esse acontecimento em Lucas, e como é importante, olharmos para este momento na vida de Jesus, e ele estando num lar, numa casa, e a multidão estava ali próxima a ele, ao ponto que eles aglomeravam, não tinha como entrar mais pessoas. E nós vemos aqui pessoas tentando entrar, Eu acredito que forando esses 4 aqui, mais pessoas tentavam entrar e não conseguiam porque a casa já estava lotada. As pessoas já estavam naquele ambiente ali para ouvir a Jesus. E Jesus ali naquela casa estava ensinando. Ali ele estava compartilhando com as pessoas a respeito do reino, a respeito das coisas de Deus. E muitos naquele ambiente, naquela casa, escutando, ouvindo aquilo. E é interessante que, como eu falei, eu acredito que não só esses 4 que tentaram entrar com o paralítico, mas que eu acredito que muita gente ali queria entrar lá dentro também, queria ouvir, o que Jesus estava falando. Eu acredito um clima bem de silêncio, para que as pessoas pudessem ouvir os ensinamentos que estavam rolando lá dentro. E estes homens, ao tentarem entrar, se esforçaram e não conseguiram, eles foram por cima da casa e conseguiram abrir e fizeram com que este paralítico fosse colocado diante de Jesus. É tão rico esse momento, essa passagem, o esforço, as estratégias desses homens para que o paralítico chegasse diante de Jesus. E quando eles colocaram aquele paralítico diante de Jesus, a palavra fala que Jesus olhou para a fé deles, olhou para eles, viu a fé que eles tinham
E ele disse, né, versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. E naquele momento, né, não só eles ouviram isso, né, Jesus perdoando o pecado daquele homem, como mestres da lei, pessoas que estavam também bem próximos ali dentro da casa, já escutando o que Jesus estava falando. E ali nós podemos observar os corações das pessoas, né? Como alguns ainda estavam lá dentro, ouvindo, mas não acreditando ser ele o Cristo, não acreditando ser ele o Filho de Deus. Ao ponto que, quando ele declarou isso, né, ele disse, filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 6, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Porque este homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Então, eles ao ouvirem aquela declaração de Jesus, dentro deles eles pensavam, poxa, isso é blasfêmia, né? Como que ele pode perdoar pecados? O único que pode perdoar pecados realmente é Deus. E o Senhor, conhecendo, né, o íntimo, o coração de cada um, ele disse, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pega a sua maca e anda? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-te, pega a sua maca e vá para a sua casa. Naquele momento, Jesus estava mostrando para eles de uma forma bem clara que ele sim é Deus, ele tem toda a autoridade, ele pode sim perdoar pecados. E ficou notório, ficou claro para aqueles homens ali, eles foram impactados, vamos dizer assim. Mas, irmãos, o que eu queria frisar aqui, né, nessa meditação, lendo essa passagem, né, meditando há algum tempo, de como é importante nós olharmos para o Senhor, né, mas o nosso Senhor, que é realmente o nosso Salvador. Jesus é o Salvador. Né? Em Lucas 2,11 fala sobre isso. Né? Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então nasceu, o Senhor veio, né, para salvar cada um de nós, para tirarmos realmente a gente de uma condição horrível. E como é rico essa passagem, né, muitos detalhes que a gente pode meditar aqui, eu queria frisar esse ponto, né, desse paralítico recebendo esta palavra de Jesus. Filho, os teus pecados estão perdoados. Não há algo tão fascinante, um milagre tão profundo do que a salvação das nossas almas. A gente ser aceito por Deus, a gente ser transformado, algo genuíno vindo da parte do Senhor, a presença dele habitar dentro de nós e mudar a nossa condição de viver. Me recordo, na minha conversão, a alegria, a satisfação de poder hoje conversar com Deus sem aquele receio, aquele medo, aquele peso, sabe? Aquele peso do pecado, aquele julgo em cima. Né? O Senhor falar claramente, você está perdoado, seus pecados estão apagados. Isso é maravilhoso. Então nós não vemos detalhes aqui a respeito disso, né? Em relação ao paralítico, ao estar diante do Rei dos Reis, diante do Salvador, onde aqueles homens tinham uma fé tamanha que sabiam que o Senhor ia fazer algo diferente na vida dele, ia transformar, ia fazer com que ele levantasse e tivesse uma vida diferente mesmo, saindo da condição de um paralítico para quem está andando. Isso é fantástico aos olhos dos homens. Mas Jesus aqui, ele faz algo muito mais importante. Ele frisa aqui a importância das pessoas entender que elas precisam ser salvas. Né? Seus pecados precisam ser perdoados. As pessoas realmente precisam sair desta condição. É o que realmente importa, irmãos. E vemos que Jesus, a conhecer o coração, a mente das pessoas, ele viu por necessário ali naquele momento,
e ele fez com que aquele paralítico ele andasse diante daqueles homens, né? Para que se confirmasse o que ele fez anteriormente, que ele perdoou sim os pecados daquele paralítico. Ele realmente mudou a condição real daquele homem, e é o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ele tem realmente mudado a nossa condição. Hoje nós podemos experimentar cada dia mais, e devemos orar como Davi, a alegria da salvação. Olharmos para nós e reconhecemos que fomos salvos por Cristo Jesus, esse sacrifício maravilhoso, e hoje nós podemos meditar, lembrar que como é importante, irmãos, como é maravilhoso você ouvir e entender da parte do Senhor que nós somos perdoados, que os nossos pecados, né, são apagados por Cristo Jesus. E aí vivemos, né, uma vida de adoração, né, nos rendendo com graça, favor aos homens, ajudando as pessoas. E como eu disse, né, como eu sempre comento, às vezes quando eu lendo essa passagem, nós vamos ser essas pessoas agora que vão pegar pessoas que não estão conseguindo chegar próximo de Jesus e trazemos para essa intimidade, né, do nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus. Então fique aqui esta palavra, né, no seu coração, para meditarmos nesse dia e lembrarmos dessa tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Como é maravilhoso poder claramente saber da parte de Deus que nós somos perdoados. E hoje nós podemos sim viver uma nova vida e caminhar mesmo em novidade de vida e ser testemunho nessa terra, declarando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ótimo dia e Deus abençoe a todos. A paz.